Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa sobre metodologias ativas para pesquisa e educação na área de saúde. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas metodologias e como a gente pode aplicá-las ao ensino de graduação, principalmente com formação profissional dos estudantes da área de saúde. Embora as últimas décadas tenham sido marcadas por um profundo avanço científico, tecnológico, velocidade de informação na educação, mesmo esse elevado número de estudos na área de aprendizagem, o foco permanece majoritariamente na transmissão de informação. Infelizmente, ainda é um método muito comum, essa influência desse método tradicional de ensino, onde você centra toda a informação e o conhecimento no docente e os estudantes se mantêm sempre naquela forma passiva, naquela postura passiva, apenas recebendo e memorizando as informações, reproduzindo essas informações, que a gente chamaria de decoreba, né? Decoreba para os processos avaliativos. E nessa perspectiva, a formação dos profissionais da área de saúde tem sido marcada por práticas assistencialistas, reabilitadoras, tendo como objetivo maior o diagnóstico das doenças, o tratamento individualizado e regulado por demanda espontânea. Mas o que a gente observa é que o profissional que sai formado da universidade, ele está muito dissociado do que é a realidade da atividade, do mercado de trabalho, né? das suas práticas profissionais que ele vai executar no dia a dia. Então, ele tem muita dificuldade, principalmente nesses sistemas de saúde do brasileiro. Muitos deles desistem, vão até para outras áreas, em outras instituições, e está na hora da gente começar a questionar e refletir, e repensar como é que essas instituições de ensino superior vão buscar alternativas para a formação desses profissionais daqui para frente. O tempo está correndo, a informação está correndo, a velocidade de informação, de tecnologia, as instituições de ensino superior, elas não estão acompanhando, principalmente as universidades públicas. Eu vejo muito nisso porque eu sou parte, ou fiz parte durante toda a minha carreira de docência, seja como professora, seja como estudante de pós-graduação, dentro de universidades públicas. Então, existe muito essa dissociação do que se aprende no universo da instituição e o que você tem que correr atrás do lado de fora, né? Você tem, na verdade, dois trabalhos. Embora a gente precise sempre se reciclar, você tem um trabalho maior e as instituições vão ter que buscar alternativas para alterar esse processo de ensino-aprendizagem e evitar, inclusive, a evasão, né, desses profissionais ou desses estudantes. Tá? Então, o destaque aí com a prática que valoriza, no caso da área de saúde, que valorize o SUS, que valoriza a integralidade, a atividade multidisciplinar, o cuidado humanizado e a promoção da saúde. Tá? Junto com isso, juntamente associado às tecnologias digitais. Né? Então, a gente começa a falar o que são essas metodologias de ensino-aprendizagem. Né? A palavra metodologia, ela se refere aos caminhos, né, os caminhos que o professor vai utilizar para a realização das suas aulas. Então, o objetivo da aula é o quê? Do conteúdo do ensino, que ele vai visar o quê? A construção do conhecimento junto com os seus alunos. Então, essa é a metodologia de ensino-aprendizagem. Existem várias metodologias, como eu falei, a predominante ainda é a metodologia tradicional, onde você tem um professor como centro de detenção do conhecimento e informação, e os alunos ao redor, que muitas vezes não questionam, que absorvem aquilo ali, e o objetivo dele, na verdade, é passar naquele conteúdo, naquela disciplina, naquela matéria. Né? E aí a gente parte para a metodologia ativa.
A metodologia ativa é um meio utilizado pelo professor em que seus alunos, juntamente com ele, irão praticar, executar, realizar ações para construir caminhos até alcançar aquele conhecimento, aquela habilidade, aquela expertise. As metodologias ativas, elas vieram para transformar aquele modelo expositivo clássico das aulas tradicionais, né? E elas se valem da percepção do aluno como parte integrante, como ponto central, como o indivíduo ativo do próprio aprendizado. É muito difícil você convencer um aluno de universidade a modificar isso. Então, é um trabalho contínuo daquele educador que pretende aplicar essas metodologias ativas, e nem todos os docentes estão dispostos, porque dá trabalho, tá? E essas metodologias ativas é um conjunto de estratégias e meios que permitem a construção do conhecimento pelo próprio estudante, a partir de ferramentas que são oferecidas, que são orientadas, que são direcionadas pelo professor. Os professores, nesse caso, eles assumem o papel de facilitador. O professor ele vai guiar os estudantes naquele processo de aprendizagem até chegar àquele conhecimento, né? Uma outra definição é que metodologias ativas é uma forma de ensino onde os alunos são estimulados, e isso realmente eles são estimulados o tempo inteiro a participar do processo de forma mais direta. Nesse caso, o aluno é o protagonista, né? E também pode ser conceituado como formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando situações reais ou simuladas, né? A prática, o aluno está na prática, ele está vivenciando aquela situação com o objetivo não só apenas de conhecer, de se instruir, mas também de solucionar os desafios advindos daquela prática social, no seu contexto, no caso aí da prática da profissão de formação da área de saúde. E uma outra coisa importante, que essas metodologias ativas, elas têm como um dos seus pilares, o braço que trabalha concomitantemente, paralelamente, é o uso das tecnologias digitais que estão cada vez mais presentes dentro da sala de aula, né? Até porque muitas dessas tecnologias são móveis, então o aluno traz para dentro da sala de aula. Então, nessas metodologias, o que você tem aqui na metodologia tradicional? Você tem o professor aí como centro, o detentor, o centralizador do conhecimento, do saber, e ele sai desse papel e ele vai funcionar como um instrumento de aprendizagem. Agora, o estudante, que é o protagonista, seja ele em dupla, seja ele em grupos, e ele vai ser o protagonista na construção do seu aprendizado, né? O professor aí só vai promover, só vai guiar, só vai proporcionar aos alunos um meio, utilizando ferramentas para que o aluno consiga chegar e construir esse seu desenvolvimento, né? Sair desse modelo tradicional, onde o professor era o agente principal do aprendizado. Um outro fator importante das metodologias ativas é que o aluno é constantemente induzido, estimulado para participar do processo, para cooperar de forma direta nesse processo. E aí a gente vai falar de quais seriam os principais objetivos e princípios das metodologias ativas, né? No caso, repetindo, o aluno aqui nesse caso, na metodologia ativa, seja qual a estratégia que você vai usar, o aluno é o personagem central, e o aluno é o protagonista. O professor é apenas o agente mediador, ele vai guiar, ele vai orientar, ele vai oferecer ferramentas iniciais, pelo menos, para que esses alunos se desenvolvam e participem do seu aprendizado, né? Trazendo a responsabilidade para o estudante. Ele favorece a motivação autônoma do aluno, despertando o que nesse aluno? A curiosidade, a reflexão, a análise crítica, a pesquisa,
Então, se o aluno vai realizar uma pesquisa, se o aluno que faz pesquisa já numa iniciação científica, ele já tem alguma noção de metodologia, porque ele tem que executar na prática. Então, ele vai participar daquele experimento, ele vai executar, ele vai ter que buscar novos conhecimentos e novas metodologias, então ele tem que ir em busca. Normalmente, uma coisa importante do ensino de iniciação científica, né, acadêmica do aluno que participa desses projetos, é que ele também faz a metodologia ativa sem saber. O professor é o orientador, o professor oferece ferramentas laboratoriais, de pesquisa de campo, mas o aluno é que tem que ser responsável pelo seu aprendizado, né? Como princípio, segundo Beck e diversos outros autores, as metodologias ativas têm como princípios a personalização da aprendizagem, né? É personalizada, é individual, ela respeita o tempo de cada aluno. Ela tem uma autonomia, ela proporciona a esse aluno a autonomia daquele estudo, daquela velocidade de aprendizado, de instrução ou de busca desse aprendizado. Ela permite a reflexão em vários pontos ou estágios desse processo de aprendizagem. Um outro princípio das metodologias ativas é que ela problematiza a realidade. Ela traz o aluno para o que ele vai fazer, o que ele vai realizar, o mais próximo que ele vai realizar quando ele estiver no mercado de trabalho. Então, seja uma realização de um procedimento num paciente, até o descarte de um determinado elemento, a coleta de um determinado elemento para pesquisa, ele vai trazer para a realidade, dentro de sala de aula, o que ele vai realizar posteriormente quando estiver no mercado de trabalho. Um outro fator importante é o trabalho em equipe, tá? O trabalho participativo e cooperativo, que é uma coisa que ele vai ter que gerenciar quando ele estiver no mercado de trabalho. Então, se ele vai trabalhar numa clínica, num consultório, num hospital, num tratamento, com clientes ou pacientes, ele vai ter que trabalhar em equipe. Então, isso já é um pré-treinamento, uma habilidade que ele vai desenvolver já dentro da universidade, quando ele participa dessas metodologias ativas, porque praticamente todas elas têm um perfil participativo colaborativo. Poucas são aquelas em que o indivíduo sozinho, somente, isolado, vai participar do processo de aprendizagem, embora ele seja responsável pela sua pessoalmente aprendizagem. Um outro ponto importante é que as metodologias ativas elas estão sempre associadas a processos inovadores. Então, quando você aplica uma determinada metodologia ativa, aquele grupo, aqueles indivíduos, eles vão tentar resolver, solucionar problemas e na pretensão de resolver ou planejar, eles podem desenvolver soluções inovadoras. Além do mais, como eu falei, as metodologias ativas, elas são aliadas com a tecnologia, estão aliadas com a tecnologia digital, que também pode proporcionar processos inovadores. Nesse caso, o professor é apenas o mediador e facilitador. Eu digo apenas só como elemento central, tá? Mas ele participa de todo o processo. Como eu falei, nem todos os docentes aderem a essas metodologias, porque elas são muito trabalhosas. Elas têm que ser avaliadas em cada etapa que você vai trabalhar com aquela turma. Muitas vezes tem turmas maiores, se você tem turmas menores, aquela metodologia que você aplicou para uma turma não funciona para aquela outra. Os temas muitas vezes estão desatualizados, então você tem que colocar um tema mais atual. Por exemplo, quando você teve que trabalhar com metodologia ativa relacionada ao Covid, que você tem um monte de aspectos transdisciplinares, interdisciplinares, que você pode trabalhar com a metodologia ativa, usando como tema a infecção pelo Covid-19. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no início, antes da gente realmente ficar totalmente isolado, e depois, quando a gente retornou, em vários aspectos, em outras disciplinas que você poderia integralizar da perspectiva de prática, de realidade, de experiência com o tema Covid-19. Né? Bom,
Os processos ou movimentos de metodologia ativa. Toda metodologia ativa ela deve passar por 3 movimentos, tá? Um movimento de aprendizagem personalizada, eu também chamaria de movimento individualizado. Então, você tem o aluno como protagonista, ele é que vai ser responsável pela como ele vai coletar esses dados, como é que ele vai realizar esses processos, como ele vai experimentar esse processo de ensino-aprendizagem. Ele pode, mesmo trabalhando em grupo, ele vai ter a sua aprendizagem individualizada. O segundo momento é quando esse indivíduo, quando esse estudante, ele passa por uma aprendizagem colaborativa, ou seja, entre os pares, onde você vai discutir, você vai refletir, você vai questionar com outros indivíduos dentro do grupo. O que aconteceria normalmente quando você tem diversos profissionais trabalhando naquela área de saúde, dentro lá do mercado de trabalho, na sua formação. E também vai passar pelo momento de aprendizagem por orientação de um profissional mais experiente. Então, o próprio professor ele pode complementar, pode agregar, pode somar novas informações, porque, a princípio, ele é mais experiente em termos de conhecimento do que os seus estudantes, né? Então, ele como orientador, como facilitador, como motivador, ele também pode complementar a aprendizagem através da sua orientação. E quando a gente observa a pirâmide de Glasser, essa é uma pirâmide clássica, ele mostra a diferença aí do método de aprendizado ativo. Os métodos de aprendizagem ativa, ela já é conversada, ela já é conhecida desde a década de 30, até mais. Anteriormente ela só não tinha esse nome. Tá? Então, vários pesquisadores, vários autores já vêm discutindo a metodologia ativa de aprendizagem. Ela se tornou, né, ela começou com esse nome lá a partir da década de 90, mas já existia a metodologia, já existiam tentativas ou estratégias de usar outros métodos para chegar à construção do conhecimento, da aprendizagem daqueles alunos, né? Então, você pode observar aqui que o método passivo, aquele que a gente conhece da universidade, da metodologia tradicional, você tem o aluno fazendo o quê? Vendo, ouvindo, observando, escrevendo e lendo, né? Enquanto que o método de aprendizado ativo, que atividades você tem, que práticas você vê e ouve também, óbvio, mas você discute aquele método, você discute aquela construção, você pratica para aprender, né? A gente praticar, a gente normalmente nunca esquece. Quando a gente decora, a gente esquece. Quando a gente pratica, quando a gente experimenta, quando a gente vivencia, a gente aprende. E também ensinar. Quando você passa para o seu colega, quando você estuda com ele, quando você discute o que você entende, o entendimento que você teve daquele conteúdo, daquela experiência, você também aprende. Então, esses métodos ali, 95%, 85%, 70%, ele é retido, essa aprendizagem ela já foi quantificada, ela é retida quando a gente utiliza essas outras práticas de discussão, ouvir, praticar e ensinar, né? E existem muitas metodologias ativas, e dentro da metodologia ativa você pode ter variáveis ou adicionar uma nova prática associada àquela metodologia ativa. Em termos de construção dentro da área de formação da saúde, nós temos com outros experimentos, outras experiências, outros autores que já relataram em artigos, uma predominância de algumas metodologias ativas, e eu vou comentar um pouquinho sobre elas, inclusive da minha experiência com essas metodologias ativas. Uma das mais comuns, ela é conhecida nas universidades americanas há muito tempo, desde a década de 60, 70, 1970, é a aprendizagem baseada em problemas, chamados de PBL, né? Essa aprendizagem baseada em problemas, ela permite que você resolva problemas reais, que têm que ser solucionados.
quando você está no campo da área de trabalho. Então, você está trabalhando lá no hospital, você precisa realizar um procedimento de emergência naquele indivíduo, ou um procedimento medicamentoso. Então, você tem que ter esse conhecimento, você não vai aprender ali na hora. Então, a partir de problemas que você vai ter que solucionar, problemas reais, casos reais, que são trazidos, ou por simulação, são trazidos até você dentro da universidade, né? O que seja mais próximo do que você realizaria na sua atividade profissional. Ela é baseada em práticas reais, ou pelo menos simuladas, ou que pelo menos já existiram. Então, por exemplo, um caso clínico que já aconteceu no hospital, ou aconteceu numa clínica, ou aconteceu em algum artigo, ou no relato, e você vai participar desse como se estivesse vivenciando isso naquele momento. A metodologia baseada em problemas, ela exige que você tenha cooperação, a colaboração de um grupo, tá? Já que é uma discussão, uma reflexão, você tem que resolver, solucionar problemas, normalmente ela é realizada com grupos pequenos, com tutores, por exemplo, tutoria, o professor fica como se fosse um tutor, ou um profissional de pós-graduação que esteja junto à sala de aula aos alunos, que vai fazer esse papel de mediador, de tutor, né? Acompanhando os processos que cabem até a resolução daquele problema, né? Então, porque você tem a análise do problema, você tem a leitura inicial, ou seja, a informação inicial, você começa a coletar esses dados, você vai ter que buscar o conhecimento relacionado a esses dados e você vai ter que propor resoluções para esses problemas, né? Então, isso precisa de isso é um processo, é uma construção, né? E isso permite também o desenvolvimento de habilidades pessoais, interpessoais, trabalhar em grupo, né? Você aceitar críticas ou reflexões diferentes, ou pontos de vista diferentes, ou conhecimentos maiores ou menores dentro daquele grupo, né? Essa visão crítica, inclusive de liderança, quem que vai liderar o grupo, a ética que você vai trabalhar dentro desse grupo como profissional, como se estivesse já realmente trabalhando como profissional na área de saúde. É um ambiente rico no estímulo e a inovação, né? Porque você pode propor solução de problemas que anteriormente não tinham sido propostos. Então, você pode inovar a partir disso. Aqui são as etapas, os processos que você tem em relação às PBLs. Então, você tem o início, é o quê? O entendimento inicial do problema, que ele é exposto, né? Você vai esclarecer isso, você vai começar com gerar ideias que você vai listar possíveis para explicar aquele quadro, aquele problema. Você vai analisar esses problemas, decompor, né, destrinchar os componentes que faziam parte, com causas e consequências, possíveis funções, estruturas. Vai elaborar questões para investigar qual a possível origem, qual a possível consequência, qual a possível causa. Vai aprender através disso, porque você vai ter que buscar esse conhecimento fora, através de estudos, através de pesquisa, através de livros. Então, você precisa estudar isso, você precisa sintetizar e avaliar o que você tem que jogar fora, que realmente está fora da possibilidade da solução daquele problema, o que pode ser aproveitado, e você então apresenta a solução daquela PBL, né? daquela resolução daquele problema na área de saúde. Eu tenho aqui alguns exemplos que já foram relatados em estudos de caso ou em artigos, ou até mesmo na minha docência com a área de saúde. Por exemplo, o PBL clínico, dentro da prática médica da enfermagem e da medicina. Então, os estudantes, eles são inseridos nos ambientes, então eles não fazem parte de estágio nenhum, eles não estão fazendo residência, mas eles vão para os ambientes das práticas profissionais, sejam inicial domiciliar, muitas vezes visitação em domicílio dos pacientes,
unidades básicas de saúde, unidades de sistema de saúde da família, onde você pode participar como ouvinte, observando, analisando aqueles problemas. Você não vai atuar diretamente no paciente, porque você ainda não é um profissional formado, mas você vai recolher dados para tentar solucionar aquele problema. Então, você está vendo na prática o que acontece no dia a dia com aquele paciente, com aquele indivíduo, que você vai fazer assistência, né, dentro da área da saúde. Resolução de caso clínico. O caso clínico é um exemplo muito importante, porque o caso clínico é o que você vai ver no dia a dia da sua área de saúde. Né? Então, se você trabalha na área de farmácia hospitalar, se você trabalha numa farmácia e o paciente, o indivíduo chega lá com uma receita dizendo que não está entendendo o que está escrevendo, e você vai tentar solucionar aquele problema, a dispensação, orientar esse paciente. É um indivíduo que vai tratar um paciente em fisioterapia ou geriatria. Você tem casos clínicos que você vai ter que enfrentar e vai ter que solucionar utilizando as melhores estratégias. Um indivíduo que faz a medicina ou executa a área de enfermagem, ou educação física, onde você trabalha também a saúde física do paciente. Então, a resolução de caso clínico é interessante você usar essa metodologia para a PBL, porque o caso clínico muitas vezes engloba diversas informações ou ferramentas que você precisa ter para compreender e para seguir adiante para propor uma solução para aquele problema. Então, você tem um caso clínico que vai desde do exame sanguíneo, você precisa ter todo um conhecimento básico de citologia, de imunologia, de bioquímica, de fisiologia, para compreender aquele exame, para poder fazer a leitura e a análise, observar o que está coerente, o que não está coerente, e como resolver esse problema. Então, essas ferramentas, elas vão ter que ser buscadas muitas vezes, esse conhecimento. Então, o aluno realmente estuda para poder propor uma solução. Por exemplo, partir de exames históricos clínicos dos indivíduos. Né? Eu utilizo casos clínicos reais, e esses casos clínicos, eles têm que ter um diagnóstico final e como você vai tratar, uma proposta de tratamento. Então, você pode fazer isso com alunos de diversas áreas da saúde, odontologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, etc. O diagnóstico microbiológico, isso aí é um exemplo meu. Os alunos de farmácia do curso de medicina ou enfermagem, eles recebem uma amostra clínica do hospital, ou seja, seria o que é realmente quem trabalha no hospital e faz a análise microbiológica receberia como profissional. Ele recebe essa amostra, o grupo recebe essa amostra proveniente do hospital, então é uma amostra real, não é fake, ela não é produzida em laboratório, ela é real. Então, uma amostra de fragmento do paciente, uma amostra de hemocultura, uma amostra de urina, uma amostra de lavado broncoalveolar. Então, ele vai ter que ter todo um conhecimento para manipular, inclusive, esse material clínico, isolar, diagnosticar o agente causador e propor um tratamento. Então, todo esse processo exige uma construção de aprendizagem que pode ser trabalhada continuamente com a orientação do professor ao longo de vários encontros, até chegar à solução final, ou que pode ser ainda trabalhado antes deles receberem com práticas semelhantes no laboratório, ou também com a base teórica que o professor pode ter passado anteriormente para esses indivíduos, para esses alunos. Por exemplo, na área de ciências biológicas, saneamento básico, a relação de saneamento básico e parasitoses, verminoses, infecções por plateumintos. Então, ele vai ter que montar uma reação, vai ter que ir em busca de dados, inclusive dados epidemiológicos da população, tem que, muitas vezes, conhecer o local, o grupo vai ter que chegar ali no ambiente, se ele for um agente, por exemplo, for trabalhar depois como agente sanitário, agente de saúde. No caso de um indivíduo de formação farmacêutica,
como você vai realizar a dispensação de medicamentos que já tiveram prazo de validade, como é que você vai orientar isso para o indivíduo, para o paciente, para o cliente que chega, por exemplo, à farmácia, ou que você trabalhe numa farmácia hospitalar. Tá? Outro exemplo também, dentro da área de saúde e psicologia, você pode trabalhar com o paciente com dependência química, a relação da dependência química, então você vai ter que fazer um levantamento, você tem que propor soluções, dependendo do grupo de indivíduos que você vai estudar. Tá? Então, esse é um dos exemplos aí mais comuns relacionados ao aprendizado de problematização baseada em problemas. Outro tipo que é muito parecido, às vezes as pessoas confundem, só que ele é um pouco mais amplo e ele é mais direcionado, é a aprendizagem baseada em projetos. Isso envolve tanto o aluno de iniciação científica, que já está realizando atividade acadêmica e científica, como o aluno estudante que não tem nenhum interesse, mas que ele vai ter essa formação profissional. Então, a aprendizagem baseada em projetos, o professor normalmente ele propõe, ele já direciona um tema que será desenvolvido pelos grupos. Também, normalmente, são trabalhos em grupos, em pequenos grupos, né? E esse tema pode ser um tema central daquele momento, ou pode ser um tema interdisciplinar, que vai percorrer vários ramos ali dentro do currículo, inclusive, dos módulos ou do currículo daquele tema, daquelas disciplinas, tá? Que podem ser daquele semestre, por exemplo, quando você tem disciplinas integralizadas. O projeto, geralmente, ele é focado em objetivos de aprendizagem do aluno e vai incluir o conteúdo, o pensamento crítico, a solução do problema, porque também o projeto ele tem uma solução de um problema, a colaboração e a autogestão. Como é que você vai gerenciar esse projeto até a sua finalização, até a sua apresentação. A resolução de um problema ou também a resposta a uma pergunta quando você propõe aquele tema, né? Isso requer do aluno o quê? Que ele vai investigar, que ele vai tornar aquele tema mais autêntico com os conhecimentos que ele tem, com a experiência que ele tem de vivência. Ele precisa que a decisão ou o norteamento daquele projeto seja decidido em grupo. Ele tem que ter análise crítica daquele projeto que eles vão realizar e refletir sobre aquele projeto, o que ele ganha, o que ele recebe, como é que ele soluciona aqueles problemas. Então, são propostas bem interessantes que podem ser norteadas, trabalhadas no início de um semestre, por exemplo, e você tem, ao longo do período, a conclusão desses projetos como uma forma de apresentação daquele grupo, do que eles trabalharam e eles, então, tornar o resultado desse projeto público. Tá? E os projetos eles podem ser variados dentro dos grupos. Né? Cada grupo, embora o professor direcione um tema, oriente esses grupos, eles podem ser completamente diferentes, esses projetos. Tá? Então, os alunos, com certeza, eles nunca esquecerão desses projetos. Eu tenho, por experiência, um excelente retorno. Muitas vezes me surpreendi com o resultado dos projetos, do empenho que esses alunos tiveram na realização desses projetos, nas propostas. Tenho alguns, inclusive, guardados comigo até hoje. Alunos de 4 anos atrás, 5 anos atrás, grupos que realizaram projetos que deveriam até estar expostos em jornadas da área de educação. Os alunos, então, adquirem conhecimentos e habilidades trabalhando direto num longo período para investigar, responder aquela questão, aquele desafio envolventes e são muito complexos.
Tá? Vou dar aqui alguns exemplos realizados por estudantes na área de saúde. Esses exemplos eles são provenientes de artigos, de relatos e também de experiência própria, né, aplicada aqui no meu curso de docência aos alunos de graduação da área de saúde. Por exemplo, nós trabalhamos, e aí não é só um professor, são vários professores, embora seja regido por um professor ou dois, a campanha do uso racional de medicamentos. Ela é realizada anualmente por vários grupos de alunos em vários segmentos semestrais. Então, você tem alunos de primeiro período, tem alunos de quinto período. A participação ela é intensa, geralmente, em que eles vão montar campanhas. Cada grupo vai ser responsável por um projeto, campanha tiveram alunos que se vestiram de medicamentos, outros fizeram apresentação de teatro em locais públicos, né? Que no caso foram em praças públicas, em que eles apresentaram folders, que eles apresentaram pôsteres, animação, apresentação teatral, processos lúdicos, testes e exames também na população, entrevistas, isso tudo com um comitê de ética aprovado, tá? Mas que foi extremamente proveitoso e creio que os alunos realmente nunca vão esquecer, porque eles tiveram que estudar bastante, até para fazer o folder, muitas vezes tiveram que estudar para manter uma informação de forma mais leiga, que não tivesse muitos erros aí de interpretação. Confecção de folders, por exemplo, sobre o uso indiscriminado de antibióticos. Um grupo desenvolveu folders, eles fizeram entrevistas com indivíduos que estavam nos hospitais públicos da região, e a coleta dessas entrevistas relacionadas ao uso de antibióticos permitiu que eles desenvolvessem folders, e esses folders então foram repassados, foram distribuídos e conversados nas populações na rua, né? Nas parques também, em pontos de ônibus, em praças, com esse trabalho. Outros grupos desenvolveram vídeos interativos inclusive inclusivos, né, para deficientes audiovisuais e deficientes auditivos, sobre, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis. E também com auxílio, inclusive, da coordenação de Libras da universidade. Então, foi um trabalho em conjunto, foi uma iniciativa própria do grupo dos alunos e rendeu, inclusive, 2 vídeos educativos na universidade. A promoção de atividades em praças ou em quadras ou em áreas litorâneas, com exercícios físicos e cuidados com idosos, ou exames gratuitos, dentro de praças e ambientes públicos. A confecção, um outro grupo também, nós tivemos projetos de confecção de jogos de tabuleiro gigantes para crianças, jogos lúdicos, para passar informação sobre parasitoses e doenças infecciosas. Outro também com o desenvolvimento de histórias em quadrinhos, e ficaram espetaculares esses quadrinhos, essas revistas em quadrinho, que foram desenvolvidos para conhecimento de o que é bactéria, o que é parasita, o que é microbiota. O desenvolvimento, por exemplo, projetos de grupos isso aí foram alguns artigos e relatos de casos, de grupos que desenvolveram, inclusive, projetos inovadores com aplicativos ou simuladores no âmbito da saúde. Aplicativos que foram desenvolvidos e depois foram utilizados dentro das redes sociais, dos equipamentos móveis, de smartphones, principalmente. Projetos que propiciam aprimoramento, por exemplo, no cuidado integral e saúde. Então, foram grupos que promoveram projetos de cuidado integral e saúde, projetos de extensão, por exemplo, relacionados a questões de gênero, sexualidade, relacionados a políticas públicas de saúde da mulher, da população LGBTQI+,
de adolescentes e adultos jovens em situações de suscetibilidade econômica e parenteral. Então, foram vários projetos desenvolvidos por alunos que depois, inclusive, levaram a relatos e artigos científicos. Então, até na área da pesquisa você precisou. Eu tive alunos também que, dentro do grupo, desenvolveram um projeto como se fosse um projeto científico com a publicação do artigo numa revista científica. Então, utilizando essa metodologia de aprendizagem, de desenvolvimento de projeto. Outro método bem interessante e que também surtiu um efeito mesmo antes da pandemia, eu já estava aplicando essa metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, chamada Flipped Classroom. A Flipped Classroom nada mais é que você utilizando ferramentas e plataformas digitais em que o aluno pode estudar individualmente ou em grupo, em casa, na rua, no trabalho, você internaliza os conceitos essenciais antes do professor dar aquela aula ou passar aquele conteúdo de forma até tradicional. Então, você já chega preparado com o assunto que pode... Eu, por exemplo, coloco assuntos que podem ser levados, são transmitidos para os alunos via Instagram. E eles já recebem esses assuntos, ou essa curiosidade, ou essa informação. Normalmente são textos pequenos, informativos, uma semana antes da aula. Então, facilmente eu acesso via WhatsApp, via Instagram, ou deixo em plataformas digitais, plataformas de e-learning, por exemplo, o AVA, o Moodle, que muitas universidades disponibiliza, o Google Classroom, dispositivos de mídia digital como Instagram ou WhatsApp, onde eu disponibilizo já um assunto, uma curiosidade. Geralmente ele vem adicionado a uma pergunta, uma curiosidade que vai aguçar já o aluno a procurar um assunto melhor. Isso é muito mais fácil hoje em dia, que você entra no Google, no Wikipedia, não precisa pegar um livro, mas que o aluno já vem preparado para o assunto, porque aqui o que vai acontecer? Ele vai consolidar, vai internalizar, vai discutir aqueles conhecimentos do professor junto à turma. Então, muitas vezes, uma observação que o aluno fez individualmente, ele vai trazer para a turma quando o professor expressar esse conteúdo. Os alunos vão, muitas vezes, opinar, às vezes com ideias ou observações diferentes daquele outro aluno, e isso só soma, né, os conhecimentos dentro dessa área. Tá? Uma outra metodologia ativa, e ela veio agora com o Covid sendo muito utilizada, muitas vezes de forma errônea, é o ensino híbrido, né? O blended learning. O blended learning, ele, na verdade, é uma associação, uma mistura de atividades, de conceitos, de métodos, usando muitas vezes um pouco do método tradicional conteudista, com métodos ativos de aula invertida, de gamers, de jogos, de informações digitais, de debates, de atividades de apresentação teatralizada, dramatização, por exemplo. E você engloba tudo isso no ensino híbrido. Então, muitos professores tiveram que aprender na marra, ou pelo menos tentaram, o ensino híbrido, quando a gente não pôde mais utilizar ferramentas ou estar presencialmente dentro da sala de aula, dentro do laboratório de mídia, para trabalhar aqueles assuntos, aqueles conteúdos e desenvolver a aprendizagem. Eu mesmo senti isso na pele quando os alunos das minhas disciplinas, eles têm uma carga horária de prática laboratorial, que eles executam atividades práticas, que desenvolve a habilidade prática necessária para aquela profissão, para aquela formação profissional, e eles não tinham mais essa atividade laboratorial. E eu
adaptei, logicamente dentro de limites de biossegurança, obviamente, eu adaptei algumas práticas laboratoriais para práticas domiciliares. Então, eles executaram práticas em domicílio, no seu domicílio, com ferramentas, com materiais quase sem custo zero, materiais que eles tinham em casa, e eles conseguiram excelentes resultados. E esse resultado ele era debatido, visualizado, tanto no WhatsApp como dentro da plataforma digital. Então, por exemplo, cultivo de bactérias em casa. Eles fizeram placas utilizando outros recipientes, que não a placa de crescimento microbiano, mas placa utilizando gelatina e não agar laboratorial, agar-agar, usando gelatinas comuns, prepararam isso com todo o cuidado, asepsia dentro de casa, dentro das normas de biossegurança, e cultivaram bactérias em recipientes da sua casa, e assim como cultivaram, também mantiveram e também descartaram de forma correta. Então, eu consegui adaptar algumas atividades que eles tinham, habilidades que eles tinham que desenvolver no laboratório em domicílio. Orientado por mim, avaliado periodicamente e apresentado à turma e ao professor quase que semanalmente, porque existe um processo aí de crescimento desses micro-organismos. Então, só para vocês verem que poderia adaptar algumas situações e eles realizaram isso na prática em casa. E levaram muito a sério. E eu tenho até hoje guardado, né, as fotos das placas, dos crescimentos relacionados a essas atividades laboratoriais microbiológicas. Então, o ensino híbrido ele acumula debates e orientação de debates ou de PBLs, utilizando ferramentas digitais. Então, o seu computador, o seu laptop, o seu celular, as suas redes sociais, permite também um misto de utilizar redes sociais e fazer o trabalho a campo, né? No local, in loco. Os alunos muitas vezes podem ir, por exemplo, visitar os laboratórios de análises clínicas do hospital. Então, muitos alunos meus fazem, dentro do ensino híbrido, conseguiram fazer essa visita guiada por mim e pela chefe do laboratório, explicando como é que existia essa rotina aí dentro desses laboratórios hospitalares da análise clínica. O desenvolvimento de leituras e exercícios que podem ser colocados nas plataformas, podem ser feitos no horário do aluno, que o aluno estiver livre, como uma complementação da atividade presencial, e projetos de atividades, muitas vezes atividades, inclusive com avaliação, que eu deixava uma semana antes para o aluno refletir, depois de então trabalhar o conteúdo, ele respondia essa atividade e ela fazia parte do processo avaliativo de aprendizagem. Tá? Um outro conceito que vem agradando a muitos professores, docentes e alunos é a gamificação, né? A utilização de jogos com objetivos e estratégias, o desenvolvimento deles de forma virtual, normalmente, em algumas situações, dependendo, não no ensino superior, mas no ensino fundamental, desenvolvimento de jogos manipuláveis, né, com reação sensorial, para desenvolver o ensino-aprendizagem de algum tema. Né? Então, é muito importante isso, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio. No ensino superior, os games, esses jogos, geralmente virtuais, que podem ser realizados num dia marcado. Eu já fiz isso num dia marcado, que os alunos tinham acesso ao laboratório de mídia e realizavam esses jogos em conjunto. Outras vezes, dentro num processo com o celular, usando aplicativos ou baixando o software do jogo, tanto no celular como no computador. Mas a gamificação ela exige um conhecimento maior ou uma expertise do
do docente que vai desenvolver ou alguém que vai desenvolver para esse docente, né? Pode ser até um projeto de docência. Ele tem que ter objetivos bem claros, estratégias bem claras, para você chegar àquele conteúdo, àquela aprendizagem, aquele conhecimento. Tem que ter um plano de ação, né, que vai proporcionar a participação de qualquer estudante e que vai permitir alcançar a aprendizagem no seu tempo, mas vai permitir que aquele indivíduo alcance essa aprendizagem. Ele tem, para ser interessante, ele tem que ter desafios e tarefas com níveis progressivos de dificuldade, né? Porque senão o aluno se desinteressa. Também tem que vir associado uma pontuação, uma recompensa. A recompensa pode ser você acertar e ganhar um ponto no seu processo avaliativo, né? Tem que ter uma narrativa e um contexto, inclusive utilizando personagens e temas, porque isso aproxima, individualiza, humaniza esse tipo de jogo. Tem que ter um feedback para saber o que o aluno está errando, por que ele não está passando daquela fase. Um ranqueamento dentro dos jogos, principalmente se eles forem jogados em grupo, e tem que ter, se vai proporcionar a gamificação, sempre acaba proporcionando uma interação social, principalmente quando você coloca esses indivíduos trabalhando em dupla, né, para realizar aquele jogo, para conseguir ganhar aquele jogo ou participar daquele jogo. E usar, né, e abusar de aplicativos móveis, de plataformas digitais, porque isso facilita a utilização. O aluno, inclusive, pode jogar individualmente ou pode, quando for uma atividade combinada com o professor, né, fazer parte dentro daquela carga horária, daquele momento educacional de aprendizagem, o professor participando junto com as turmas, com os alunos em dupla ou em grupos. Uma outra metodologia ativa que a gente pode aplicar junto, e ela pode ser, por exemplo, gamificação com aprendizado entre os pares, que é o peer instruction. Essa instrução aos pares, o aprendizado aos pares, necessariamente não precisa ser par, né? Não precisa ser em dupla, pode ser em trio, pode ser com 4 indivíduos. Ele já foi proposta na Universidade de Harvard em 91 pelo Mazur. Ele dividia a turma em pequenos grupos ou em pares, e através da proposta de um problema ou da proposta de um questionamento, ele permitia a discussão, o debate sobre aquele assunto ou sobre aquele conhecimento, aquele conteúdo aplicado. Esse tipo de atividade, ele é excelente, e muitos alunos fazem isso, muitas vezes, sem saber, quando eles estudam juntos para uma prova. Né? Você observa isso porque cada aluno tem um entendimento, uma compreensão daquele conteúdo. E quando eles se juntam para estudar, eles discutem, eles somam essa aprendizagem. Essa aprendizagem ela é complementada, muitas vezes, por observações do outro colega, por visões diferentes, pela velocidade de entendimento e compreensão de cada indivíduo. Então, é muito produtivo esse tipo de aprendizado. Você pode usar uma problematização para juntar e trabalhar com esse grupo, com essa dupla. E aqui tem alguns exemplos que também já foram relatados em artigos ou também fizeram parte de alguma atividade de docência na minha experiência. Tá? A utilização e consequência de interação medicamentosa. Então, você propõe ali um caso de uma interação medicamentosa e o aluno vai discutir, através do conhecimento que ele tem, se aquela interação ela é ruim, se ela é boa, se ela pode acontecer, se ela não pode acontecer. Por quê? Porque isso é um assunto que na prática acontece, né? Você tem um indivíduo que às vezes vai na farmácia e diz, olha, eu estou tomando isso, mas não está fazendo efeito, ou comenta com um vendedor ou com um farmacêutico, eu quero tomar esse remédio com esse, eu posso? Ou então ele vai ser atendido num ambulatório, em um hospital. Muitas vezes ele deixa de comentar que medicamento ele está usando, né? E você pode ter interações antagônicas.
Por exemplo, a interpretação de um resultado de antibiograma. Isso aí eu muitas vezes faço com um aluno dentro da disciplina de microbiologia clínica, em que ele recebe um laudo ou ele recebe a placa de antibiograma e ele com o seu colega, com seus colegas, vai interpretar, vai fazer a leitura e vai liberar esse laudo. Então precisa de uma reflexão, precisa de uma aprendizagem, precisa da busca do conhecimento e precisa de uma discussão entre eles para eles entrarem num acordo do que eles concordam ou não em relação a esse laudo. A conduta do tratamento fisioterápico em um determinado paciente, por exemplo, debates de temas atuais em áreas. Então, você pode fazer 2 grandes grupos e propor um tema que vai ser discutido como 2 grandes grupos antagônicos que vão discutir o que a gente chamaria de debate, né? Eu também já realizei alguns debates. Esses debates, os temas, eles são enviados com um mês de antecedência e no dia marcado esses grupos, eles entram, né, não em confronto, mas eles entram em disputa, em reflexões e questionamentos críticos, um defendendo um lado, outro defendendo o outro, à medida que eu vou propondo perguntas ou dúvidas, ou que cada grupo propõe para o outro grupo para responder. Tá? Além dessas metodologias, existem mais de 9 metodologias, mas em termos de áreas de saúde, são as mais frequentes e que têm apresentado maior resultado, inclusive com um feedback dos alunos, né? Você tem ali vários estudos qualitativos que demonstram o grau não só de aprendizado, antes e após a introdução da metodologia ativa, mas também o grau de satisfação dos alunos, ou da participação dos alunos nesses processos de metodologia ativa, tá? Onde ele realmente é o protagonista. E existe também, digamos assim, um treinamento, porque isso é uma coisa muito incomum, essa proposta vinda dos professores. Então, o aluno muitas vezes tem preguiça, até ele começar a entender a participação dele, que é fundamental, ele começa a se motivar, ele começa a ser o agente realmente protagonista dessas atividades. A pedagogia de inovação, a pedagogia inovativa, existem autores, né, propondo isso aí. Além dessas metodologias, ela vai agregar um conjunto de braços que cada vez mais vai aparecendo. Eu não sei onde a gente vai chegar, porque a gente está tendo overdose de informação em relação ao conhecimento, a forma da gente aprender. Então, a inteligência artificial, em que você pode buscar, jogar temas dentro do software, e a inteligência artificial te construir até um artigo científico ou te propor metodologias para você executar quando você está fazendo uma pesquisa em laboratório, por exemplo, não uma pesquisa em livro. Dados que são abertos ao público, que você pode manipular ou você pode questionar estatisticamente. Processos de animação, muitos que a gente já conhece, animação 3D, ou animações, por exemplo, de processos ou mecanismos, que o mecanismo, por exemplo, de coagulação, que muitas vezes o professor fala e muitas vezes o aluno não entende, é um processo inflamatório, e ele visualiza isso em termos de animação ou vídeo, né? Animação, existem empresas que só fazem isso, né? Animação científica. Aprendizagem que a gente chama multissensorial. E aí a gente já até coloca ali o metaverso, né? Eu acho que ainda está muito cedo para as instituições empregarem isso, principalmente no Brasil, que são outras realidades, e muito menos na universidade pública, mas muitas universidades particulares já fazem uso dessa metodologia. Os laboratórios online, onde você pode fazer simulações de determinados processos com resultados resultados diferenciados, dependendo do tratamento, por exemplo. A utilização de bonecos
e robôs onde se simula totalmente os batimentos cardíacos, as reações fisiológicas a determinados procedimentos naquele momento em tempo real. Então, os alunos estão ali participando, fazendo uma punção, por exemplo, naquele robô, naquele boneco, naquele protótipo, e ele vai ter reações imediatas como se ele tivesse realmente realizando esse procedimento no ser humano, né, ou em animais, no caso da veterinária. Os trabalhos que a gente pode fazer ou baixar offline, além de todo um outro processo identificado aí dentro dos profissionais de saúde, que são as perspectivas pós-humanísticas, a ética dos dados que vão ser trabalhados, vão ser tratados estatisticamente, porque os dados você pode trabalhar estatisticamente, você pode ter dados completamente diferentes, interpretações completamente diferentes. Exige uma ética para o processamento desses dados como verdade absoluta. E a pedagogia da justiça social, né? Mais indivíduos tendo acesso a conhecimento, a aprendizagem. E aí a gente volta num desafio, né? O modelo tradicional de universidade que produz conhecimento e reproduz para poucos não se sustenta mais na contemporaneidade. A gente tem uma geração de estudantes nativos chamados sábios digitais, sabem de tudo, né? Porque é só você entrar na internet e no Google, na Wikipedia e falar o que você acha, né? São aquele conhecimento raso que a gente tem hoje em dia, muitos especialistas, né? No YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, e professores que estão muitas vezes perdidos nesses chamados imigrantes digitais, né, que o Mark Presky definiu, que estão boiando dentro dessa tecnologia, que não consegue acompanhar essa tecnologia. O professor não quer nem disponibilizar a aula dele, como se a aula dele fosse realmente espetacular, e o aluno não possa ter, dentro da rede social, acesso a diversas aulas prontas sobre determinado assunto. Tem professor que ainda teima que eu não libero a aula para os alunos. O que a gente vê na universidade? Os alunos estão lá presentes, corpo presente, que a gente diz, né? Para obter o quê? Cumprir o requisito de frequência mínima, a atenção está dispersa, ele está preocupado com o que ele vai trabalhar, ele não tem uma motivação, porque é aquela coisa dele sentado e o professor falando. Então, atualmente, a gente tem o que a gente chama de uma inépcia, uma incapacidade do ensino superior, como a gente conhece agora, né? A gente não tem a capacidade de atender academicamente os excluídos de conhecimento. Existe uma resistência dos docentes em desenvolver essas metodologias inovadoras. É preguiça, porque dá realmente muito trabalho. Muitos não têm nem ideia do que eles vão fazer. Então, há necessidade de uma capacitação também dos docentes para isso. Então, o desafio é reinventar a universidade. A universidade, do jeito que está, ela não vai ser descartável, porque sempre vai ter público e gente para se formar, mas e você muitas vezes o currículo ou a empresa exige que você tenha essa graduação, mas a universidade precisa se reinventar, tá? A universidade, do jeito que está, ela vai entrar em colapso, ela já está muito desatualizada, né? O que a gente chama uma nova sala de aula, não essa sala de aula que a gente está vendo aí, carteira atrás de carteira. As salas atuais em algumas universidades, eu já tive a oportunidade, em 2009, de trabalhar numa universidade privada que já utilizava, o curso era de medicina, e odontologia, já lançava a mão de tutoria do docente para esses profissionais com aprendizagem baseada em problemas. As salas de aula, elas não eram carteiras normais, eram mesas circulares, onde os alunos trabalhavam sempre dessa forma, e o tutor, o professor, ele era o mediador dessas atividades. Isso em 2009.
uma nova abordagem pedagógica é necessária. A construção de uma abordagem pedagógica e uma nova, logicamente, com o acompanhamento dessa tecnologia, vai ocorrer uma reestruturação, uma infraestrutura física da universidade, como eu falei, desde a construção, desenvolvimento, da distribuição das carteiras dentro da sala de aula, até a disponibilização de tecnologia dentro dessas salas de aula. Então, desses espaços educacionais. Tá? Então, fica aqui, por favor, e obrigada por todos aí pela participação, ok?